O já polêmico mundo das provas migra agora do meio físico para o eletrônico. Chegou a vez de os magistrados lidarem com o exame de provas virtuais. Como o Judiciário tem reagido a esta novidade? Este é o principal tema do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos na sede da Associação em Belo Horizonte, de onde eu vou conversar sobre a importância das provas no processo judicial com o juiz José Maria Reis, que é titular da 5ª Vara Civil da comarca de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. O José Maria Reis é juiz há 21 anos e já passou por 3 comarcas: Ibiraci, Itapecerica e Divinópolis, onde está há 11 anos. No início deste mês, ele participou do 5º Encontro Jurídico da comarca de Passatempo, para tratar do tema Aspectos Práticos da Metamorfose do Ciclo das Provas nas Decisões Judiciais. Doutor Zé Maria, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é nosso de estar aqui no Pensamento Jurídico para poder conversar sobre um assunto tão importante, né? Isso até acrescentou, se me permite aí, é o tema metamorfose das provas. Justamente, a ideia é o seguinte: o sistema de valoração das provas, no decurso da nossa história, começou lá nos juízos de Deus. Juízos de Deus é na época das ordalhas, em que se acreditava que a parte que era inocente ou que ia ganhar a demanda poderia suportar aí, passar numa fogueira, levar água fervente e que não se queimava. Olha que absurdo que era, né? Eu fico imaginando quantas pessoas ficaram torradinhas, né? Supra-sumo da presunção, né? O sistema legal era esse. Ocorre que viu que isso aí não podia, porque envolvia a divindade em relação a uma questão bem objetiva, que é a questão da prova, né? Evoluiu-se então para o sistema legal de tarifar as provas. Aí criaram uma relação de provas, testemunhal, documental, depoimento pessoal, confissão, pericial, e dentro dessas espécies de provas, o sistema legal colocava determinados valores. Testemunhal, por exemplo, 2 pontos, documental, 5 pontos, confissão, 10 pontos. Acredito até que foi nessa época aí que surgiu a ideia de que a prostituta das provas seria testemunha, porque é a que menos valia. E a rainha das provas seria a confissão, naquela época é a que mais valia. Facilitava a vida de todo mundo. Facilitava a vida, principalmente do magistrado, porque ao final das contas, não é, ele ia fazer uma operação matemática ali, quantos pontos que o autor fez, quantos pontos que o demandado fez e pronto, quem fez mais pontos ganhou. Contabilidade. Simples, né? Mas posteriormente esse sistema foi modificado pelo sistema da convicção íntima do magistrado. Aí houve uma situação muito perigosa, porque o sistema de valoração das provas passou a ser subjetivo. Quer dizer, o magistrado não estava vinculado a nenhuma das provas produzidas pelas partes durante o procedimento. Ele poderia decidir da maneira que ele entendesse. A isenção dele era questionada. Então, quer dizer, esse sistema não poderia realmente continuar. Mas prevaleceu até antes da Constituição de 88, para se ter uma ideia. Porque antes nós estávamos também num período de ditadura, não é? O nosso Código de Processo Civil foi construído na época da ditadura. Então, muita comunista, então, estava condenado. Claro. Quer dizer, imagina eu brinquei lá em Passatempo, lá no encontro lá, com o doutor Geraldo, que é atleticano doente, e eu cruzeirense doente, e eu me colocando na posição de autor de uma demanda, e ele sabendo que tinha que me julgar, e falar, agora eu vou pegar o Zé Maria aqui, que ele fica me insultando aí fora, que não sei o quê. Quer dizer, era dessa forma. Há uma interferência muito grave. Não, era um perigo isso aí. Aí veio a Constituição de 88 e acabou modificando aí essa situação aí, dizendo o seguinte, no artigo 93, inciso 9, que toda decisão do juiz deverá ser motivada e fundamentada. Ou seja, o juiz não pode mais dar nenhuma decisão que não esteja vinculada às provas dos autos.
é o sistema da persuasão racional. O juiz tem que ser convencido daquela ocorrência. Diante das provas que as partes trouxeram para ele. E a quem cabe a responsabilidade de apresentar a prova? Justamente. Então, o que acontece aí? Essa responsabilidade de trazer as provas para esse espaço que tem, né, que é o espaço de discussão, é o espaço entre a petição inicial até o final, né? Esse espaço aí de discussão são as partes, as pessoas com o ônus de levar essas provas. Para quê? Para mostrar ao magistrado que a sua argumentação está demonstrada. Ela tem que estar demonstrada no processo. Tem. O juiz tem que visibilizar a argumentação jurídica da parte dentro dos autos do procedimento e não fora. E não fora. É tudo dentro do processo, dentro daquele espaço ali que a parte tem para poder demonstrar isso aí. Depois que essa parte, digamos, acusatória apresentou sua prova, cabe a outra parte, Sim. no caso, o acusado, de apresentar sua contraprova, claro, contestar aquilo ali. Justamente, isso aí hoje é o que chama da teoria do discurso, né? Esse discurso aí, ele envolve o devido processo legal, também instituído na Constituição Federal, em que traz como subprincípios dele o contraditório, a ampla defesa, a isonomia, direito a advogado, direito à gratuidade da prestação jurisdicional daquele que é pobre, não é? Tudo isso aí dentro do devido processo legal instituído na Constituição Federal. Ainda é controverso, porque o fascínio pela verdade, né, no jornalismo, assim como no direito, né, sempre fascinou muito o homem. É possível o direito ter essa capacidade de reconstruir o que aconteceu no passado? O que acontece então? A questão do tema que eu coloquei lá em Passatempo, por exemplo, dizendo dessa metamorfose do ciclo da prova, é porque a prova, na verdade, ela nasce com um fato. O fato está fora do Estado juiz. O Estado juiz não estava presente no fato, essa que é a realidade, né? Existe aí uma barreira entre o fato e o Estado juiz. O que a parte tem que fazer, que está alegando esse fato? Ela tem que transportar esse fato para o Estado juiz. O transporte desse fato para o Estado juiz só pode acontecer através dos meios legais permitidos, moralmente legítimos e tudo. E só vai acontecer a existência desse fato nos autos quando ele se instrumentalizar. Ou seja, materializar, a fim de que o juiz, então, possa visibilizar a argumentação da parte. Se não for assim, não tem jeito. Não tem jeito. O juiz hoje, ele não pode mais ficar imaginando aquela hipótese de que ele tem que buscar a verdade a todo custo. Não é ele que tem que fazer isso. Isso não é ônus do juiz, mas é ônus da parte demonstrar a sua verdade ali nos autos, né? É por isso que eu critico e faço uma reflexão sempre e me preocupo muito com 2 artigos do Código de Processo Civil, o 130 e o 131, porque esses dispositivos, eles colocam o juiz aí numa situação assim de ter que buscar a prova de ofício, como se ele fosse realmente o responsável pela produção daquilo que a parte articula. Então, Zé Maria, vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco, então, você falasse para a gente sobre a importância das provas no processo judicial, na decisão judicial, e essa responsabilidade, se eu fluir, que o juiz tem, que o magistrado tem na hora de bater o martelo. Combinado. A gente volta em instantes.